Seja bem-vindo ao canal. Peço que subscreva-se, coloque o like no vídeo e também partilhe o vídeo e deixe também o seu comentário acerca do vídeo após a resolução do exame, segunda parte desse exame de matemática DFP 2022 12 mais 3. Então, para começar com o número 21, dizer o seguinte: número 21 pede que simplifiquemos a expressão dada aqui. Então, como podemos ver, o denominador tem um fator comum, que é o 2, que podemos evidenciá-lo. No denominador teríamos 2 vezes x mais 2. Ao evidenciar o fator comum, temos que criar condições de termos a mesma expressão caso fosse necessário multiplicar novamente. Seria 2x mais 4. Daí, nos faculta ter a possibilidade de repararmos quais são os dois números que, quando adicionados, o resultado da adição deles seria menos 1, que é o coeficiente x aqui. E o produto deve ser igual a menos 6. Então, os tais números seria 2, depois iremos prestar atenção nos sinais, e 3. Pois 2 menos 3 seria igual a menos 1. Então, o 2 tem que ser positivo, pois a soma é negativa entre os dois números. E o produto é negativo, então já temos a expressão fatorizada. Então, daí podemos simplificar os termos comuns, que seria o x mais 2 pelo x mais 2. Então, a nossa expressão simplificada seria igual a x menos 3 dividido por 2, que corresponde à linha C. No exame, corresponde à linha C. Então, 21 corresponde à linha C. Então, número 22. Número 22 temos quantos termos tem o desenvolvimento de x menos 1 elevado a n menos 2 com o n pertencente aos números naturais. Então, a quantidade de termos de uma expressão ou de um binômio com expoente natural seria, sendo o binômio x menos 1 elevado a n menos 2. Então, a quantidade de termos seria n menos 2 acrescido uma unidade. Então, é só adicionarmos uma unidade ao expoente. Seria a quantidade de termos. Então, assim sendo, a quantidade de termos será n menos 1, que corresponde à linha B. Então, para o 22, temos a linha B. Número 23. O Bruno tem 10 fichas plásticas, 3 das quais são brancas, sendo as restantes vermelhas. Escolheu-se aleatoriamente uma ficha. Qual é a probabilidade de ser vermelha? Então, estamos perante uma probabilidade. Como iremos proceder com a resolução? Então, para o número 23, para o cálculo, iremos recorrer à fórmula de probabilidade de um acontecimento sendo igual a casos favoráveis sobre casos possíveis. Então, quantos casos favoráveis teríamos? Como o enunciado bem diz,
Diz, o Bruno tem 10 fichas plásticas, 3 das quais são brancas, sendo as restantes vermelhas. Então, as vermelhas, o cardinal das fichas vermelhas seria igual a 7. Então, o total das fichas vermelhas será igual a 7. Então, daí que a probabilidade desse acontecimento será igual a 7, que é o caso favorável, sobre o número de casos possíveis, que é o número total de fichas, que é o 10. Então, a nossa probabilidade corresponde à opção D. Qual é o conjunto solução da equação? Módulo de x mais 3 igual a 1. Então, é uma equação modular, simples. Antes da resolução da equação, diria que para resolver uma equação modular, digamos, do tipo módulo do U igual a A, iremos recorrer à seguinte forma. O que está dentro do módulo, igualamos ao segundo membro, se é módulo, ou o que estava dentro do módulo, igualamos ao menos A. Então, daí, a nossa equação trata-se de módulo de x mais 3 igual a 1. Então, como é que iremos prosseguir? Será x mais 3 igual a 1 ou x mais 3 igual a menos 1. Daí, podemos observar que o x será igual a 1 menos 3. Passando o 3 positivo para o segundo membro, torna-se negativo. Ou o x será igual a menos 1 menos o 3. Daí, o x passa a ser igual a menos 2 ou o x igual a menos 4. Daí, podemos representar a nossa solução sendo menos 4 em ordem crescente e menos 2. Uma vez que não foi representado da seguinte maneira no enunciado, podemos colocar apenas a opção A. Opção A. Então, 24 é a opção A. 25. Considera a função GG de domínio R, definida por GG igual a módulo de x mais 3. Qual das equações seguintes tem uma solução? Então, para o número 25, tem-se uma função GG de x, digamos, igual a módulo de x mais 3. Então, qual das seguintes equações tem uma solução? Então, a primeira equação para a linha A, temos GG de x igual a 1. Então, iremos resolver essa equação, que seria módulo de x mais 3, substituindo a expressão que corresponde ao GG de x, mais 3, igualando a 1. Então, o módulo de x passa a ser igual a 1 menos 3. Daí, o módulo de x será igual a menos 2. Como podemos constatar, um módulo nunca será igual a um número negativo. Daí que essa equação não admite solução. A solução para essa equação é o conjunto vazio. Não admite solução. Então, para a linha B, temos GG de x igual a 2. Então, sendo assim, seria módulo de x mais 3 igual a 2. Seria módulo de x igual a 2 menos 3. Por conseguinte, o módulo de x seria igual a menos 1. Então, também não admite solução
uma vez que o módulo é igual a um número negativo. E a linha C, teríamos GG de x igual a 3. Daí teríamos módulo de x mais 3 igual a 3. E módulo de x seria igual a 3 menos 3, passando o 3 para o segundo membro. Então, o módulo de x será igual a 0. Daqui, a solução dessa equação seria apenas o 0. Então, admite somente uma única solução. E a linha D, teríamos GG de x igual a 4. Então, o módulo de x seria igual a 4 menos 3. Passei diretamente o 3 para o segundo membro, não necessariamente substituindo o GG primeiro, para poupar o tempo. Então, o módulo de x será igual a 1. Essa equação admite duas soluções, que seriam menos 1 e 1. Daí que, se a questão estiver de acordo com o que está escrito aqui realmente, a opção correta será a linha C, pois está escrito qual das equações tem uma solução. Uma solução, aqui apresenta apenas uma solução, é a linha C. Então, para tal, número 25, temos como opção C. E 26, limite de n tendendo a mais infinito de A vezes n sobre B n mais C. Então, com todos os valores de A, B e C pertencentes aos números reais. Daí, o que faremos? Pede-nos para calcularmos o limite dessa sucessão. Então, será igual, substituindo o infinito na posição do n, nesse caso só para achar o resultado ou a indeterminação, caso for, então seria A vezes n, sendo infinito, então seria infinito, sobre o B vezes infinito, que seria infinito, mais C, que seria infinito. Então, seria uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Daí que, para procedermos com a resolução, basta que o estudante ou aluno considere a potência de maior expoente com a base n, nesse caso, tanto para o numerador, tanto para o denominador. Então, simplificando a resolução, é só pegarmos o a n, uma vez que o expoente é 1, e no denominador também, só pegar o b bn elevado a 1, que o expoente é 1. Então, pegando a maior potência no numerador e denominador. Então, simplificando o n e o n, teríamos A sobre B sendo a nossa solução, que corresponde à linha D. O valor do limite é... Eu irei dar truque direto. Caso precisem de mais truques, é só deixarem ficar nos comentários. Eu irei dar todos os truques de cálculo de limite sem necessariamente ter que sofrer com os limites. Então, limite de n tendendo a mais infinito, n ao cubo menos 1 ao quadrado, sobre n ao quadrado menos 6n. Então, substituindo pelo infinito, nós constatamos que teríamos
uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, como levantar a indeterminação? Para levantar a indeterminação nesse tipo de limite, eu já havia dito no limite anterior, só pegarmos a maior potência no numerador e no denominador. Nesse caso, uma vez que temos o quadrado aqui, o n ao cubo será afeto pelo quadrado. Então, será n ao cubo ao quadrado, a maior potência que estaria no numerador. E no denominador, a maior potência é apenas o n ao quadrado. Daí, substituindo, aliás, simplificando, teríamos limite, antes da simplificação, podemos passar o limite para podermos multiplicar os expoentes. Então, tendendo ao infinito, seria n elevado a 6, pois, uma vez que temos uma potência de uma potência, multiplicamos os expoentes. Daí que teremos n elevado a 6 sobre n ao quadrado. Podemos simplificar os expoentes que teríamos n elevado a 4 no numerador. Assim, por conseguinte, teríamos o limite de n tendendo a infinito ou mais infinito de n elevado a 4. Então, substituindo pelo infinito, teríamos mais infinito elevado a 4, que o resultado seria igual a mais infinito. Então, que corresponde à linha A no exame. Então, temos para o número 27 a linha A. E 28. Estamos perante seguinte afirmação, sentença. Seja o n uma sucessão com 7 termos, cujo primeiro é 2 e a diferença é 4. Determina a soma de todos os termos da sucessão. Então, para o número 28, importante notar que temos uma sucessão, podemos considerar a sucessão n, como nos é dito, e dizem o seguinte: essa sucessão tem 7 termos, então a quantidade de termos seria 7. Então, o primeiro termo será igual a 2 e a diferença será igual a 4. Então, visto que a diferença é 4 e o primeiro termo é 2, trata-se de uma PA, pois nos dão a diferença entre os termos. Então, queremos a soma de todos os termos. Então, a soma de n termos de uma progressão aritmética seria o primeiro termo mais o termo da posição 7, nesse caso o último termo, multiplicando pela quantidade de termos que estamos a somar, dividido por 2. Então, e também existe a fórmula direta. Para quem achar conveniente, pode usar a fórmula direta. O n igual a 2 vezes o primeiro termo, mais a diferença entre o n por uma unidade, vezes a diferença. Tudo isso multiplicado por n sobre 2, que corresponde à mesma fórmula, mas apenas substituíram pela fórmula do termo geral. Então, assim sendo, teremos a soma de 7 termos igual a 2 vezes o primeiro termo, que é 2, mais 7 menos 1, multiplicado pela diferença, que é 4, multiplicando 7 dividido por 2, por 7 vezes dividido por 2. Então, daí, a soma de 7 termos será igual a 4 mais 6 vezes 4, que seria 24. Tudo isso vezes 7 meios. Então, a soma de 7 termos será igual a 4 mais 24 seria 28 vezes 7
dividido por 2. Então, 28 dividido por 2, simplificando, nesse caso, em primeiro lugar, teríamos 14 vezes 7 e calculando que seria igual a 98, que no exame o 98 corresponde à linha A. Então, para o número 29, temos também o limite de função, que seria, qual é o valor do limite? Aqui está o limite. Então, aqui está o número 29. Então, queremos calcular o limite de uma função. Então, a tendência é o mais infinito. Então, a indeterminação seria infinito sobre infinito. Daí, teríamos essa expressão. Eu já dei a dica no limite de sucessões, então a dica é a mesma. Para esse tipo de limite, a solução também pode ser achada do mesmo jeito. E também tem outra dica. A dica é a seguinte. Caso tenha a maior potência no numerador igual à do denominador, o resultado do limite seria a razão entre os coeficientes que apresentam as tais potências com maior expoente. Então, seria 16 sobre 4, que seria 4. Também podemos resolver usando aquela dica que eu dei. Só pegar a maior potência e o respectivo coeficiente, que seria x ao quadrado, sobre 4x ao quadrado. Apenas as maiores potências, ignorando tudo. Claro que nesse processo estaríamos a fatorizar o maior fator comum, mas aqui é dica para todos resolverem o exame, baterem facilmente sem pensar e piscar. Então, assim sendo, seria 16 sobre 4, nosso resultado, que é igual a 4, que corresponde à linha C no exame. A linha C. Para o número 30, limite do tipo com a indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Então, daqui, para resolvermos o limite, é mais prático usarmos a seguinte forma. O limite de x tendendo a mais infinito a infinito da expressão f elevado a gg será igual a Euler elevado ao limite de x tendendo a infinito ou mais infinito de f menos 1, a função, que é a base, e o expoente deixa de ser expoente e passa a multiplicar a expressão aqui. Então, o mesmo faremos aqui para sermos mais objetivos. Então, irei resolver automaticamente. Será igual a Euler elevado ao limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 8 sobre x menos 1. Segundo a fórmula aqui dada. Então, vezes o menos x. Daí, podemos constatar que temos dois termos simétricos, que é o 1 e o menos 1. Então, multiplicando, assim sendo, teríamos limite sendo igual a Euler elevado ao limite de x tendendo a mais infinito de 8 vezes o menos x passa a ser menos 8x sobre x. Então, estamos perante um limite em que podemos simplificar os termos semelhantes ali. Então, seria Euler elevado a menos 8, que corresponde no exame à linha A. Então, assim sendo, podemos marcar a linha A, número 30. Então, e para o número 31, estamos perante um sistema de duas equações e duas incógnitas e pedem o par ordenado, que é a solução do sistema aqui. Então, aqui está o sistema já representado. Então, eu recomendo para a resolução do sistema aplicarmos o método de adição ordenada ou o método misto.
nesse caso, porque não há necessidade de, depois de aplicarmos a adição ordenada, acharmos outro termo pelo método de adição ordenada, o x ou, nesse caso, o y. Então, vamos usar o método misto. Sendo assim, podemos adicionar os dois termos, ou as duas equações, nesse caso. O x mais 2x seria igual a 3x. O y mais menos y são simétricos, a soma dá 0. Que 5 mais menos 2 seria 5 menos 2, que seria igual a 3. Daí o x será igual a 3 sobre 3. Assim sendo, o x será igual a 1. Uma vez achado o valor do x, facilmente podemos obter o valor de y, escolhendo uma das duas equações e substituindo. Digamos que aqui estamos perante a primeira e aqui a segunda. Eu proponho que peguemos a primeira equação, que seria x mais y igual a 5. Queremos o y será igual a 5 menos x. Substituindo o valor de x, seria y igual a 5 menos 1. Por fim, o y será igual a 4. Então, a solução, uma vez que é dado em jeito de um par ordenado, um ponto, será sempre o valor de x, depois o valor de y, que é 4. Então, que corresponde à linha B. Trinta e dois. Qual é a função inversa de f de x igual a logaritmo de x menos 2 na base 2? Então, a função inversa de uma função logarítmica é uma função exponencial, como é sabido. Então, daí é mais prático resolvermos usando o procedimento seguinte. No lugar de f de x, sabemos que é o y. Então, o y será igual ao logaritmo na base 2 de x menos 2. Então, recomendo que sigam o seguinte procedimento. Primeiro passo seria que no lugar de y coloquemos o x e no lugar de x coloquemos o y menos 2. Então, de modo a obtermos a expressão inicial, resolvermos em ordem a y novamente. Então, ao obtermos o y isolado, assim é que se diz. Então, assim sendo, nós sabemos que o logaritmo de m na base a igual a n seria, com a definição do logaritmo, equivalente a dizer a elevado a n igual a m, que está a definição do logaritmo. Então, assim sendo, nós sabemos que 2 elevado a x, 2 elevado a x tem que ser igual a y menos 2. Então, isolando o y, seria y igual a 2x, passando o 2 para esse membro, passa a ser positivo, mas eu organizei logo de modo a obtermos o y no lado no primeiro membro, nesse caso. Então, assim sendo, como podemos ver, já isolamos novamente o y. Então, a nossa função inversa será f elevado a menos 1 igual a 2 elevado a x mais 2. Aqui está a função inversa da função logarítmica dada. E essa função inversa corresponde à linha A. Então, número 33, temos a expressão analítica de GG de x é. Então, queremos a expressão analítica da função aqui, linear. Então, uma vez que sabemos que a função linear corresponde a uma reta,
iremos usar a equação da reta que passa por dois pontos, que diz o seguinte: y menos y1 sobre y2 menos y1 igual a x menos x1 sobre x2 menos x1. Daí, podemos notar, constatar que precisamos de dois pontos da reta que irão nos facultar, nesse caso, acharmos a equação. Então, assim sendo, quais seriam os pontos? O primeiro ponto podemos considerar quando x é 1, o y é 2. O outro ponto seria quando x é 3, o y é 0, porque é 0 da função. Aqui está, quando x é 3, o y é 0. Então, daí, podemos agrupar os pontos sendo x1, y1, aqui x2, y2. Substituímos na expressão ou na equação, sendo y menos y1 corresponde a 2, então menos 2 sobre y2 é o 0, menos o 2, igual x, o x não se substitui, o x menos x1 corresponde a 1, sobre x2, que é o 3, menos o 1 novamente. Daí, resolvendo, tem-se y menos 2 sobre menos 2 igual a x menos 1 menos 1 sobre 2. Então, podemos passar o 2 para o segundo membro, uma vez que encontra-se a dividir, o menos 2 passa a multiplicar, então será menos y menos 2 igual a menos 2 multiplicando por x menos 1 sobre 2. Temos termos semelhantes ou iguais, podemos simplificar os fatores iguais, então simplificamos. Então o y será igual a menos x mais 1. O 2, quando passa para o segundo membro, torna-se positivo. O menos 2 torna-se positivo, então fica mais 2. Então, a nossa equação passa a ser x igual a y igual a menos x mais 3, que corresponde à linha D no nosso enunciado. Então, é a linha D. Então, antes de continuar com o próximo exercício, peço que se subscrevam e coloquem o vosso like e toquem o sininho de notificações para que possam ter os próximos vídeos que iremos gravar aqui no canal. Então, no número 34, temos GG, x maior que f de x para x igual a... Então, aqui temos as duas funções, tanto GG, tanto f. E queremos o intervalo em que GG é maior, ou os valores de y de GG são maiores que os valores de f. Então, como podemos ver, traçando uma linha aqui, imaginária aqui, no ponto de abscissa 1, então, à esquerda, a função GG encontra-se por cima da função f. Então, é nesta região em que GG de x é maior que f de x. Então, para 34, seria a solução, seria x pertence a intervalo aberto de menos infinito até 1, aberto também, porque só precisam de valores maiores, não iguais a f de x. Então, assim sendo, seria a linha B.
35. Precisamos da soma de GG de 0 mais F de 0. Então, irei fazer paralelamente com o gráfico. Então, temos com GG de 0 mais F de 0. Então, no gráfico, vamos buscar o valor de y, sabendo que o x é 0. Então, na função GG, quando é 0, temos o valor sendo esse ponto aqui. Uma vez não conhecido o valor aqui, recomendo-vos que recorram ao exercício 33, que a expressão analítica foi da linha D. Então, vão achar o GG de 0. GG de 0 será igual a 0 mais 3, que será igual a 3. Nesse caso, seria 3. E F de 0, na expressão, quando x é 0, o F é 1. Então, seria 1. Então, GG mais F de 0 será igual a 3 mais 1, que será igual a 4, que corresponde à linha B. 35, estamos perante a linha B. E número 36. Pede-nos o domínio, qual é o domínio de existência da expressão. Então, uma vez que estamos perante uma raiz ou uma função irracional, em que na raiz temos o x e o índice é par, o domínio dessa expressão seria x maior ou igual a 0. Em R seria R mais 0, que corresponde à linha D. Então, 36, teríamos a linha D. 37, temos, considera a função f tal que a R está para R, definida por f de x igual, nesse caso definida em duas partes, que está a expressão. Qual é o valor de limite de x tendendo a 1 à esquerda de f de x? Então, é muito fácil. Para 37, posso resolver desse lado. 37, teríamos o limite x tendendo a 1 à esquerda de f de x. Então, a parte que corresponde à esquerda é onde apresenta x menor que 1, ou menor ou igual a 1. Então, essa parte aqui é a esquerda do 1. Então, seria limite de x tendendo a 1 à esquerda, que a função corresponde apenas ao 2. Então, seria 2. Então, limite de uma constante corresponde à constante. Então, será igual a 2, que corresponde à linha B. Aqui está, linha B. Então, 37, B. 38. Temos qual é a primeira derivada da função f de x igual a ln de 3x ao quadrado. Então, se sendo, queremos achar a primeira derivada dessa função. A primeira derivada da função logarítmica ou do logaritmo natural. Então, ln de 3x ao quadrado. Então, a derivada de função composta. Iremos derivar a função externa, que seria a derivada de ln, seria 1 sobre o argumento aqui, que seria 3x ao quadrado, vezes a derivada do argumento, 3x ao quadrado. Então, f de derivada será igual. A derivada de 3x ao quadrado seria 6x sobre 3x ao quadrado. Iremos simplificar x, o 6 dividido por 3 também iremos simplificar, podemos não cortar, pode ser derivada
igual a 2, porque 6 dividido por 3 dá 2, sobre x, que corresponde à linha B no exame. Aqui está. Então, para o número 39, temos: considere a função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 2. Então, o valor da f derivada no ponto de abscissa zero é igual. Estamos perante derivada de uma função ou derivada de quociente. Então, a derivada de quociente consiste em derivar o numerador, x menos 1, a derivar, multiplicando pelo denominador, sem derivar, menos a derivada do denominador, multiplicando com o numerador, sem derivar, daí dividido pelo denominador ao quadrado. Assim sendo, a derivada da função será igual a x menos 1 a derivar. A derivada de x dá 1 e a derivada da constante dá 0. Então, só teremos 1 como resultado da derivada, multiplicando por x mais 2, menos a derivada de x dá 1 e de 2 dá 0. Então, teremos menos 1 vezes x menos 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Daí, podemos dizer a derivada da função será igual a x mais 2 menos x menos 1. Então, sobre x mais 2 ao quadrado. Aqui temos menos 1 vezes 1. Então, dá menos 1 dá mais 1. Produto de dois números com o mesmo sinal dá sempre positivo. Então, daí temos termos simétricos, soma dá 0. Então, a nossa derivada será 3 sobre x mais 2 ao quadrado. Daí podemos ir ao pedido. O pedido é que calculemos a derivada quando x é igual a 0. Então, será 3 sobre, substituindo 0 aqui, fica 0 mais 2 ao quadrado, que será 3 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 3/4, que corresponde à linha D no nosso exame. Linha D aqui está. Então, linha D. Então, finalmente chegamos ao último exercício do exame, que corresponde à segunda parte da resolução desse exame de admissão. Então, temos número 40. Para o número 40, tem-se o seguinte enunciado: seja f de x igual a x ao quadrado, derivável em x igual a 2. Qual é o valor do limite? Então, aqui está o limite que nos é pedido. Então, sabendo que f de x é x ao quadrado, então podemos substituir. Será limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado menos f de 2. F de 2 seria chegarmos na função, substituirmos por 2, que seria 2 ao quadrado, corresponderá a 4. Então, menos 4 sobre x menos 2. Então, esse limite é o limite que a indeterminação seria 0 sobre 0. Daí que podemos levantar a indeterminação de uma vez, seria x tendendo a 2 de x menos 2 vezes x mais 2. Por quê? Porque aqui estamos perante
a diferença de quadrados. X ao quadrado menos y ao quadrado seria igual a x menos y vezes x mais y. Então, é só reparar o x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Daí, seria x menos 2, x mais 2, segundo a expressão aqui. Então, assim sendo, é o que eu fiz, fatorizei usando a diferença de quadrado, a fórmula aqui. Então, sobre x menos 2. Nós também podemos derivar, se necessário, o numerador e o denominador também haverão de achar o mesmo resultado. Então, substituindo aqui, teríamos 2 mais 2, que seria igual a 4. Então, esse limite seria igual a 4, que corresponde à linha A no enunciado. Então, muito obrigado por terem aguentado até o fim do vídeo. Peço que comentem, deixem o vosso like, comentem e partilhem com todos os vossos amigos e colegas para que possamos crescer. E também agradecer aqui, deixassem ficar os vossos comentários e até o próximo vídeo.